Quinha por aqui, a sua professora de Química, direto dos estúdios Quinha de gravação, para a gente ver um assunto lindo, querido e maravilhoso, muito querido por todos os alunos. Não, tô brincando, parece que eu tô vendo, parece que eu tô imaginando vocês virando o olho aí, fazendo careta por causa do nosso assunto, que é estequiometria. Mas galera, prometo a vocês, é de boa o assunto, não tem mistério, beleza? Vai ser fácil e não vamos morrer de véspera, tá certo? No final dessa aula, meu objetivo é ver vocês jogando fácil em estequiometria, é ver todo mundo craque e eu quero ver vocês torcendo para cair uma questão de estequiometria na prova, no vestibular. Será? Eu quero ver vocês lá olhando para uma questão na prova e dizendo: "Aê, graças a Deus caiu estequiometria, tava ansioso para que caísse". Esse é meu objetivo, beleza? Prometo a vocês que eu vou tentar ao máximo e prometo a vocês que vocês vão sim gostar no final da aula, beleza? A gente vai começar depois da vinheta, a gente começa com o assunto, então roda a vinheta! Voltando aqui, agora sim nós vamos começar o assunto. Mas antes eu quero só dar uma revisada e relembrar alguns conceitos importantes para esse capítulo, tá certo? E basicamente, vamos entender primeiro o que é a estequiometria. Gente, ao pé da letra, a estequiometria significa a medida do elemento. Na verdade, o que a gente vai fazer é uma medida da quantidade das substâncias que nós precisamos para uma reação ou que nós vamos formar em uma reação química. Ou seja, a gente vai querer saber quanto precisa reagir de uma determinada substância para poder formar uma certa quantidade de produto, ou quanto de produto eu vou formar quando eu tiver uma determinada quantidade de reagente. Basicamente, estequiometria vai ser a relação entre substâncias e para isso a gente vai se basear na equação química. Então, na parte de estequiometria, tanto é que muita gente chama também de cálculo estequiométrico, porque a gente vai fazer aqui relações quantitativas, a gente vai trabalhar com a quantidade de substâncias, beleza? E a base é uma reação química, a gente tem que se ligar sempre na reação química. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas para ficar fácil, faz o seguinte: pensa na estequiometria como uma receita que a gente vai seguir, uma receitinha de bolo que a gente vai seguir. É o quê? Quem tu vai tá aí viajando falando de bolo agora? Vê esse bolo bonito aí, chega, abriu a fome aqui, ai, que vontade. Bom, vamos supor que eu estava aqui em casa, desesperada, morrendo de vontade de comer doce. Vocês sabem que eu sou uma formiguinha, amo doce, né? Mas enfim, bateu aquela vontade louca e aí eu fui pegar na internet uma receita de bolo de chocolate para fazer para mim, para matar aquela vontade. Encontrei essa receita lá. A receita dizia que para fazer um bolo de 1 quilo, eu precisaria usar 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, enfim, tudo que vocês estão vendo aí na receita. Mas vamos supor que minha vontade de comer doce estava tão grande, mas tão grande, que eu pensei, bicho, um bolo de 1 quilo vai ser muito pouco para mim, eu quero mesmo um bolo de, sei lá, 3 quilos. Então, eu ia me preparar para fazer um bolo de 3 quilos. Agora, concordam comigo que se eu quiser fazer esse bolo de 3 quilos, eu vou ter que fazer o quê? Vai, pensa aí. Tenho certeza que você usou a lógica e que você me disse que tem que triplicar a quantidade de todos os ingredientes que tem lá na receita, certo? Não daria certo, né, provavelmente, se eu pegasse aí e usasse 12 ovos e mantivesse a quantidade do restante das substâncias. Ia rolar, minha gente? Não iria ficar muito legal, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que triplicar a quantidade de todo mundo se no final eu quero ter um bolo que rende realmente 3 quilos. Eu vou ter que triplicar todo mundo. É isso que a gente tem que lembrar. Na estequiometria, a reação química vai ser a nossa receita do bolo. Então, a gente vai seguir a quantidade recomendada pela reação, mas a gente pode modificar essas quantidades. Gente, desde que nós mantenhamos a proporção, que nem nós estamos mantendo aqui nessa receita, beleza? Vocês vão ver que não vai ter mistério, que vai ser de boa, vai ser muito fácil quando a gente começar a fazer exemplo. Antes, eu só quero alertar para algumas coisinhas. Por exemplo, imagina, sei lá, que eu dissesse para vocês que cada xícara de chá de farinha de trigo pesa 200 gramas de trigo.
Concordam comigo que aí na receita tem dizendo 3 xícaras de chá de farinha de trigo, mas se cada uma pesasse 200 gramas, na receita poderia ter dizendo assim, use 600 gramas de farinha de trigo. Não ia dar no mesmo? Eu tô falando da mesma quantidade, beleza? Eu tô falando, tô me expressando de maneira diferente, porque eu tô usando unidades diferentes, mas eu tô me referindo à mesma quantidade. E em estequiometria, em cálculos estequioméricos, a gente vai poder fazer isso. Então, a gente tem que lembrar sempre que tem que falar da mesma quantidade, mas eu posso me expressar de uma maneira diferente. Por exemplo, falando em termos químicos, fica de olho no que eu coloquei aí na tela. Saca? Gente, se eu falasse para vocês que eu tenho 1 mol de moléculas de CO2. Bom, falar que eu tenho 1 mol de moléculas de CO2, eu posso dizer a mesma coisa, mas de outras maneiras. Como assim? A gente já aprendeu que dentro de 1 mol, nós sempre vamos ter 6 vezes 10 a 23 unidades elementares, né? Então, 1 mol de alguma coisa, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 daquela coisa, unidades daquela coisa. Então, se eu disser que eu tenho 1 mol de moléculas de CO2, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Não dá no mesmo? Vocês iriam entender, não iriam? Se eu dissesse que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, seria o mesmo de dizer que eu tenho 1 mol de CO2, beleza? Agora, eu também poderia falar em volume. CO2 é um gás, né? Vamos supor que eu estivesse nas CNTP. Vocês lembram que são as CNTP? As condições normais de temperatura e pressão. Então, esquece isso não. CNTP, deixa eu botar aqui, ó, CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições normais de temperatura e pressão? Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. E qual é a importância de estarmos nas CNTP? Porque toda vez que a gente está nas CNTP, o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros. Então, aqui, ó, nas CNTP, a gente pode dizer que o volume molar de qualquer gás é 22,4 litros por mol. Isso aqui, ó, vale para qualquer gás. Ou seja, gente, se eu dissesse que eu tenho 1 mol de moléculas de CO2 nas CNTP, seria o mesmo de dizer que eu tenho 22,4 litros de CO2. Deu para entender? Eu estou falando da mesma quantidade, só estou me expressando de uma maneira diferente. Por fim, se eu tivesse falado de massa. Bom, quando a gente fala de 1 mol de CO2, para mudar de mol para massa ou de massa para mol, a gente só precisa ter a massa molar. A gente sabe que o carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol e o oxigênio de 16 gramas por mol. Então, se eu quisesse calcular a massa molar do CO2, seria carbono 12, oxigênio 2 vezes 16. 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada 1 mol de molécula de CO2 pesa 44 gramas. Então, eu poderia dizer que se eu tivesse 1 mol de CO2, eu teria 44 gramas. Resumindo, vê o que eu tenho aí. Eu tenho 4 maneiras diferentes, por exemplo, né, de expressar uma mesma quantidade. Eu poderia dizer que eu tenho 1 mol de molécula de CO2, ou que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, ou que eu tenho 22,4 litros de CO2 na CNTP, ou que eu tenho 44 gramas de CO2. Tudo isso é a mesma merda, é tudo a mesma coisa, beleza? Então, guarda isso na cabeça que vai ser bem importante para a gente, beleza? Isso quer dizer que a gente vai poder trabalhar com unidades diferentes, desde que nós estejamos mantendo aquela quantidade, beleza? Só estejamos mudando a unidade, mas estamos trabalhando com a quantidade correspondente. E só para ficar bem amarradinho, para ter certeza que vocês entenderam tudo isso, vamos falar do O2. Se eu estivesse falando de 1 mol de O2, qual é a quantidade de moléculas que nós temos em 1 mol de moléculas de O2? Nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Se eu estivesse falando de volume, supondo que o O2 está na CNTP, 1 mol de O2 tem um volume de 22,4 litros. E por fim, se eu estivesse falando de massa, aí eu vou ter que mudar de mol para massa. Cada oxigênio pesa 16 gramas por mol, O2, 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Resultado, 1 mol de O2 tem uma massa de 32 gramas. Resumindo, a gente pode se referir a 1 mol de O2 como 6 vezes 10 a 23 moléculas de O2, ou 22,4 litros de O2, se tiver na CNTP, ou 32 gramas de O2. É tudo a mesma coisa, beleza? Agora, saca aqui comigo as dicas, o passo a passo, o segredo para resolver qualquer questão de estequiometria. Gente, eu vou dar esse passo a passo para vocês e prometo que com isso
a gente vai acertar qualquer questão de estequiometria. É só você ficar ligado e não esquecer nada. Então eu vou dizer aí tu vai pensar, tu vai dar um bocado de coisa, eu vou ter que lembrar isso. Não, a gente vai fazendo os exemplos, vocês vão ver que apesar de parecer muito, fica muito simples na hora que a gente tá fazendo. Então, para de reclamar, pensa positivo, pensamento positivo atrai coisa boa, pensa que tá fácil, pensa que você vai entender tudo que você vai entender. Tudo, confia em mim. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Bom, não existe estequiometria se não tiver a reação química, beleza? Nunca vai ter. Então, a gente nunca vai existir, nunca você vai poder fazer estequiometria sem ter uma reação. Então, se uma questão não te der a reação, você vai ter que montar a reação. Isso é primordial, é a primeira coisa. Então, guarda aí. Se a questão não tiver a reação, você vai montar a reação, beleza? Segundo passo. Você pegar uma equação que não está balanceada não serviu de porcaria nenhuma. É como se tu estivesse pegando uma receita errada. Então, a gente tem que pegar a reação e tem que balancear. Então, seu segundo passo é conferir se a reação está balanceada. E se ela não estiver, você vai balancear na mesma hora, porque é importantíssimo. Fechado? Fechou. Terceiro passo, identificar quais são as substâncias que você vai trabalhar. Galera, na maioria das questões de estequiometria, basicamente é assim, ele vai te dar a quantidade de uma substância e vai te pedir a quantidade de outra substância. Então, a gente vai ter que separar as duas substâncias que vai trabalhar, beleza? Basicamente vai ser assim a maioria das questões, ele vai te dar a quantidade de um reagente, quer saber quanto de produto vai formar, ou para uma determinada quantidade de reagente, quanto do outro reagente vai precisar. E assim vai, beleza? Vão ter geralmente duas substâncias lá que a gente vai separar, uma que é o dado e a outra que é a pergunta, beleza? Quarto passo, identificar a unidade que você vai trabalhar. Se você quer trabalhar em mol, em massa, em volume, em número de moléculas, a gente depois de separar vai colocar isso lá embaixo. Quinto passo, escrever a relação em mols entre as substâncias que nós estamos utilizando, beleza? Então, o que é isso? Os coeficientes que estão lá para serem utilizados. Essa é a proporção que eles vão reagir. Sexto passo, modificar para as unidades desejadas, desde que a gente respeite a relação em mol, que foi o que a gente fez antes. Gente, eu sei que vocês estão vendo aí 6 passos, deve estar pensando, putz grila, me lasquei, eu vou ter que fazer isso em todas as questões. De novo, para de aperreio, não vai ter erro, a gente vai jogar fácil quando estiver fazendo exemplo. Vocês vão acompanhar comigo, os primeiros exemplos eu vou fazer para vocês acompanharem e depois todo mundo já vai estar aí, ó, de boa, tranquilaço, fazendo tudo sozinho. Então, vendo todos esses passos aí, se resume ao seguinte. Gente, primeira coisa, a gente tem que ter a equação, ok. Segunda coisa, o balanceamento também, ok. Depois, é só separar as substâncias e aplicar a regra de 3. Então, vê como é simples. A gente vai ver. Equação ok, balanceamento ok. Separa as substâncias e aplicar a regra de 3. Separa as substâncias e aplicar a regra de 3. Vê. De boa, né não? Então, gente, resumindo é isso aí. Equação ok, balanceamento ok. Separa as substâncias e aplicar a regra de 3. E Cuquinha, vocês vão ver que vai ficar muito fácil. Bom, só para lembrar, botei essa imagem aí para vocês se lembrarem que a gente precisa ter o balanceamento. Se não tiver o balanceamento, meu velho, tu vai errar a questão todinha. Você vai fazer conta pra cacete lá, vai passar um tempão e no final sabe do que valeu? De nada. Porque se não tiver balanceamento, tu pegou uma receita errada. Então, pelo amor de Deus, me prometam que vocês sempre vão balancear, vão sempre conferir se precisa realmente balancear. E se precisar, já mete bronca lá no balanceamento, beleza? Galera, era isso que eu queria dizer antes da gente começar a fazer os exemplos. Vamos começar a fazer o primeiro exemplo aqui para vocês verem que é muito tranquilo, tá? Então, saca aí. Primeiro exemplo diz assim, o alumínio metálico, apesar de ser bem reativo, sofre um processo de passivação que protege o material contra a corrosão mais profunda. Essa passivação consiste na formação de uma fina camada de óxido de alumínio sobre a superfície do metal, o que impede a ação do oxigênio no interior. A reação de formação do óxido de alumínio pode ser dada por... Então, ele me deu a reação. A gente viu a reação, né? Então, já tem a reação aí. Aquele primeiro passo que eu disse para vocês que era escrever a reação, não precisa porque já tá com a reação aí. Segundo passo, balancear, gente. Pelo amor de Deus, não esquece de conferir se tá balanceada. Se tiver, ok, solta fogos e segue o baile. Agora, se não tiver,
para e balanceia ali na mesma hora, senão vai esquecer disso, beleza? Então, bora conferir. Me diz aí, essa reação tá balanceada? De cara, a gente já percebe que não tá. Do lado direito, por exemplo, eu tenho 2 alumínios, do lado esquerdo só tenho 1, então não tá balanceada. A gente precisa ajustar os coeficientes. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, na maioria das reações dá pra gente fazer um balanceamento seguindo o método das tentativas. Como é que é isso? Literalmente tentativa, a gente vai tentando lá até conseguir. Mas tem um passo a passo que facilita muito fazer o balanceamento por tentativa. O que é? Bom, a gente tem que começar o balanceamento pegando um elemento que só apareça uma vez de cada lado. Por exemplo, nessa reação poderia ser qualquer um dos dois, porque tanto o alumínio quanto o oxigênio só aparecem uma vez de cada lado. Tipo, o alumínio no reagente só aparece aqui e no produto ele só aparece aqui. O oxigênio no reagente só aparece aqui e no produto ele só aparece aqui, beleza? Então, tá aí. Nesse caso, poderíamos usar qualquer um dos dois. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil pra gente seguir, beleza? Se tiver mais de um, a gente geralmente prefere começar pelo que aparece em maior quantidade. Por quê? Porque fica, digamos assim, mais difícil de precisar e ajustar depois para deixar todo mundo inteiro. Geralmente vai mais direto. Mas também não tem problema se você quiser começar pelo outro. Nesse caso aí, ó, o oxigênio está 2 de um lado e 3 do outro. Ele está maior do que o alumínio em quantidade, a gente poderia começar pelo oxigênio. Como é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, galera, a melhor maneira é você trocar os índices de um lado, o índice é o que está pequenininho, e ele virar coeficiente do outro lado. O coeficiente é o número que fica na frente e grande. Então, tipo, saca, o oxigênio tem 3 aqui, viria 3 para cá. Aqui ele tem 2, vai 2 como coeficiente do lado de lá. Quando a gente fez isso, eu fiquei com 2 vezes 3, 6 oxigênios aqui, e 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui. Ou seja, já balanceei o oxigênio. Agora a gente vai para o alumínio. O alumínio aqui eu tenho 2 vezes 2. A gente tá com 4 alumínios. Então, para dar 4, eu vou colocar 4 aqui. Agora eu fiquei com tudo certinho. Essa já é minha equação balanceada. Meus coeficientes também já são os mínimos inteiros possíveis. Não dá pra gente simplificar por causa do 3 aí, beleza? Então, galera, essa é a nossa equação balanceada. Agora a gente vai meter bronca para começar a fazer a questão. Para começar a fazer a questão, eu vou botar aqui embaixo 4Al mais 3O2 produzindo 2Al2O3. Só repetir a equação para ficar mais fácil da gente fazer aqui, tá? Aí vamos lá. Letra A. Determine a quantidade de matéria, que é a mesma coisa que número de mols, de oxigênio necessária para reagir com 16 mols de alumínio. Gente, repararam aí que eu coloquei no início da questão aqui, ó, que nessa letra A nós iríamos trabalhar mol com mol. Quer dizer que as duas substâncias que a gente vai trabalhar vai ser uma em mol e a outra em mol. Isso é só um guia, só para vocês verem o que a gente tá fazendo em cada questão. A questão não vem isso não, mas a gente tá treinando, tá certo? Aí eu quero mostrar para vocês qual é o caso que a gente tá fazendo em cada uma. Bom, lembram do passo a passo lá? O que era que nós tínhamos no passo a passo? Escrever a reação, balancear a reação. Depois, separar as substâncias. Quais são as substâncias? Eu estou pedindo para determinar a quantidade de matéria, que é o número de mols, de oxigênio. Então, a primeira substância é o oxigênio. Vou separar aqui o oxigênio, beleza? Necessário para reagir com 16 mols de alumínio. Alumínio metálico é o Al. Então, o outro que eu estou falando é o alumínio. É esse cara aqui, de boa? Então, já separei as duas substâncias. Próximo passo. Colocar em que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar em mol, em massa, em molécula. Aqui eu pedi assim, ó, determinar a quantidade de matéria, que é o número de mols de oxigênio. Significa que do oxigênio nós vamos trabalhar com mol. Necessário para reagir com 16 mols de alumínio. Então, eu estou falando da quantidade de alumínio em mol também. Suave? Agora que a gente fez isso, a gente vai para o próximo passo. Colocar a proporção entre as duas substâncias. Que danada de proporção é essa aqui? É isso, ó. Cada 4 mols de alumínio precisa reagir com 3 mols de oxigênio. Então, eu tenho aqui 4 mols de alumínio reagindo com 3 mols de oxigênio. Essa é a nossa proporção.
Depois, a gente muda para o que a gente vai usar. Por exemplo, se a questão estivesse falando de massa, a gente iria mudar de mol para massa. Só que como nessa questão a gente quer mol de um e mol do outro, não precisa mudar nada. Essa já é a nossa primeira linha da regra de 3. Cada 4 mols de alumínio precisa reagir com 3 mols de oxigênio. Então, 4 de um reage com 3 do outro. Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é qual é o número de mols de oxigênio que eu preciso. Então, você vai botar X aqui embaixo do número de mols de oxigênio, é o que você quer, para reagir com 16 mols de alumínio. Então, a gente tem 16 mols de alumínio. Esse era o dado, beleza? Então, vê que fácil, gente. Se eu sei que cada 4 mols de alumínio precisa reagir com 3 mols de oxigênio, se eu tiver 16 mols de alumínio, eu vou precisar de quantos mols de oxigênio? Depois disso, ó, é só a gente resolver. Só que vê só, dá pra gente fazer uma simplificação aqui. Como? 16 é divisível por 4, que dá 4. E aí vai ser só 4 vezes 3, x vai dar 12. X igual a 12 mols de O2. Então, essa é a quantidade de mols de O2 que eu preciso para reagir com 16 mols de alumínio. Entenderam? Tá vendo que não é difícil? Uma regrinha de 3 simples. Agora, você precisa ter a reação e precisa ter a reação balanceada para poder fazer isso. E viram que aquele passo a passo que eu dei lá, na verdade, tipo, tá tudo destrinchado, mas não é nada demais quando você começa a fazer. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro exemplo, né? A letra A do primeiro exemplo de estequiometria. A gente vai seguir aqui fazendo mais alguns. Até agora, tá suave? Espero que vocês estejam entendendo, que esteja tranquilo, porque esse assunto, gente, de verdade é muito importante. A gente tá começando aqui para pegar uma base e depois a gente vai avançando, a gente vai evoluir, beleza? Então, tá de boa até agora? Promete? Se confirma que tá aí, que tá de boa, segue pra gente fazer a letra B, beleza? Então, vamos embora. Ah, antes de a gente seguir, gente, um apelo que eu faço, pelo amor de Deus, coloquem as unidades quando vocês estiverem fazendo a regra de 3. Por quê, gente? Sem a unidade, às vezes você erra e nem percebe que errou. Para ficar certinho, para ficar unidade abaixo de unidade, coloca a unidade que você está trabalhando lá, que não tem erro. Promete que vai fazer isso? Por favor, por favorzinho, beleza? Então, vamos embora fazer o juramento de dedinho. Quero ver todo mundo balanceando e colocando a unidade no juramento do dedinho troncho. Bom, letra B. Na letra B tem assim, ó. O que eu quero, né? Eu tinha pedido determine a massa de óxido de alumínio. Quem é o óxido de alumínio? Al2O3. A massa formada a partir de 12 mols de alumínio. Então, eu vou separar o alumínio e ele tá me falando de 12 mols. Então, ele me deu em mol. Então, repara que a gente já fez o primeiro passo, porque já tem a reação. O segundo passo, a reação balanceada, que é a mesma da letra A. A gente já tinha balanceado, só fiz copiar aí a reação. Terceiro passo, separei as duas substâncias. Ele tá falando de óxido de alumínio e tá falando de alumínio, que é o alumínio metálico, beleza? E o quarto passo que a gente fez foi colocar em que unidade vai trabalhar. Eu tô querendo saber do óxido de alumínio em massa e do alumínio metálico, ele me deu 12 mols, ele me deu uma quantidade em mol. Por isso que a gente separou L2O3 em massa, porque eu pergunto qual é a massa de óxido de alumínio formada a partir de 12 mols de alumínio. Então, eu separei o alumínio em mol. Fechado até agora? Próximo passo, galera, é a gente colocar a proporção entre as substâncias. Qual é a proporção? Essa aqui, ó. Olha, cada 4 mols de alumínio, quando reagirem adequadamente, vão produzir 2 mols de L2O3. Só peguei esses coeficientes. 4 está para 2, beleza? Gente, já daria para você simplificar isso se quisesse, né? 4 com 2, mas eu não vou fazer isso não. Vou deixar aí bonitinho para vocês irem seguindo esse passo a passo, tá? Para ninguém se confundir aí no meio do caminho. Agora, saca, essa é diferente da outra. Nessa, eu quero trabalhar com L2O3 em massa. O que eu tenho aí é uma quantidade dele em mol. Mas lembra que a gente pode trocar de mol para massa, desde que a gente respeite a equivalência, tá? Então, como é que eu vou mudar de mol para massa? Calcula a massa molar. De mol para massa ou de massa... Meu Deus, eu tô muito assanhada, deixa eu ajeitar aqui. De mol para massa ou de massa para mol, a gente só precisa ter a massa molar. Então, deixa eu calcular aqui em cima a massa molar do Al2O3, tá? Foi dada aí na questão que a massa do alumínio é 27. Como eu tenho 2 alumínios, 2 vezes 27. E a do oxigênio é 16. Como eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes 16.
2 vezes 27 dá 54, 3 vezes 16 dá 48. 54 mais 48 dá 102 gramas por mol. É a unidade da massa molar sempre. De boinha, gente? Então é isso aí, tá? Agora a gente tem a massa molar. O que é que a gente sabe, então? Que cada um mol de L2O3 pesa 102 gramas. É isso que a gente sabe. Cada um mol dele pesa 102 gramas. Só que a gente não tem aí um mol, a gente tem 2 mols. Como é que a gente faz isso na conta? Na continha tu vai botar assim, ó. Se você tem 2 mols e cada um pesa 102, você vai colocar 2 vezes 102 gramas, beleza? Do lado de cá, a gente tá falando do alumínio, mas tá falando em mol. Então, eu preciso mudar a unidade, eu já tenho aí 4 mols de alumínio. Como eu quero trabalhar em mol mesmo, beleza, eu só repito. 4 mols de alumínio. Eu posso deixar mol de um lado e massa do outro? Pode, galera, não tem problema. Por quê? Porque aqui, quando você colocou 2 vezes 102 gramas, na verdade, você está colocando a mesma coisa, que são 2 mols, beleza? Você só mudou de mol para massa, mas está respeitando ali aquela quantidade. Então, cada 4 mols de alumínio produzem 2 mols de L2O3. Só que como cada mol de L2O3 pesa 102 gramas, se você está produzindo 2 mols, está produzindo 2 vezes 102 gramas. Deu para entender o que eu estou falando, beleza? Então, 4 mols de alumínio produzem 2 vezes 102 gramas de L2O3. Que eu posso multiplicar e já botar aí direto 204? Bom, se quiser pode, não tem problema. Mas eu gosto de deixar assim porque vocês vão ver que dá para simplificar muita coisa, tá certo? Gente, outra coisa que eu vejo muita gente errando. Massa molar é a massa de 1 mol. Vocês já repararam que na hora que eu fui calcular a massa molar, eu esqueci do 2 aí na frente, né? E eu calculei a massa molar do L2O3, que é a minha substância. Eu quero calcular a massa molar dessa substância, do L2O3. Aí eu calculei a massa molar dele. Depois, como eu sei que tenho 2 mols, aí por isso que eu coloquei aqui 2 vezes 102. Deu para sacar isso direitinho? Linha de baixo agora é a nossa pergunta. Então, repara, ó. Primeiro a gente coloca a proporção, a primeira linha da regra de 3 são as quantidades, respeitando a proporção, que são dadas na questão. E a segunda é a nossa pergunta, beleza? São dadas na questão não, são dadas pela reação. Você está seguindo a proporção, está mudando aquilo ali somente para o que você quer. Se está em mol, você vai mudar para massa, se quiser massa, ou para volume, se quiser volume, que a gente vai fazer depois, tá? Então, ó, separa as duas substâncias, coloca a proporção em mol e depois ajusta a quantidade. Depois que tu ajusta as quantidades, essa aqui é a primeira linha da tua regrinha de 3. Na segunda linha é a nossa pergunta. O que a gente quer saber? A gente quer saber a massa do óxido de alumínio. Então, eu quero saber, o meu X é esse aqui, ó. O X está embaixo do óxido de alumínio, que é a massa que eu quero saber. A partir de quê? A partir de 12 mols de alumínio. Então, aqui eu tenho 12 mols de alumínio. De boaça? Vamos lá. Dá para simplificar isso aí? Dá. Se eu simplificar aqui 12 por 4, dá 3. E aí vai ficar 3 vezes 2, deixa eu mudar a corzinha, 3 vezes 2 vezes 102. X igual a 3 vezes 2 vezes 102. 2 vezes 102 dá 204. 204 vezes 3 dá 612 gramas de Al2O3. Essa é a resposta da nossa letra B, beleza? Viram como ficou fácil quando a gente colocou todas as unidades aí? Então, gente, tá de boa até agora. Pega a equação, balanceia a equação, separa as duas substâncias que você vai utilizar, coloca a proporção entre elas, que é a proporção em mol, e depois você ajusta, muda de mol para massa, se for o caso, ou de mol para volume, enfim, muda para o que você quiser. Depois que você fizer esse ajuste aí, é a primeira linha da tua regra de 3. A segunda linha, de um lado você vai ter o dado, do outro lado você vai ter a pergunta, beleza? Foi isso que a gente fez. Dá o printão aí nessa tela ou copia aí no teu material, na apostila, que agora a gente vai fazer a letra C. Suave? Espero que esteja todo mundo tranquilo até agora. Partiu letra C. Letra C, gente, dizia assim: para determinar a massa do oxigênio. Se eu quero determinar a massa do oxigênio, eu vou separar aqui, ó, oxigênio, beleza? Como eu já sei que ele tá pedindo a massa, eu já posso fazer aqui embaixo, separar e dizer que é massa que eu quero. Determine a massa de oxigênio necessária para produzir 10 mols de óxido de alumínio. Então, do óxido de alumínio, eu estou falando em massa, não, em mol, desculpa.
para produzir 10 mols de óxido de alumínio. Então, dessa vez eu quero saber a massa do O2 para produzir 10 mols de L2O3. Fechado? Gente, o que a gente vai fazer agora? Se eu já tenho a equação, se a equação já está balanceada, se eu já separei as duas substâncias, agora a gente coloca a proporção entre elas. Qual é essa proporção? Cada 3 mols de O2, quando reagem, produzem 2 mols, 3 mols desse, produzem 2 mols de L2O3. Suave até aí? Agora vamos lá. O2 eu não quero trabalhar em mol, eu quero trabalhar em massa. Para mudar de mol para massa, a gente precisa calcular a massa molar. Vamos calcular aqui de ladinho a massa molar do O2. Gente, a massa molar é a massa de 1 mol dessa substância, beleza? O O2 é formado por 2 oxigênios, cada um pesa 16, então 2 vezes 16, 32. Né? Massa molar, unidade de massa molar sempre vai ser grama por mol. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada 1 mol de O2 pesa 32 gramas. Só que aqui, na nossa questão, não tem um mol de O2, eu tenho 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 32 gramas. Dá para entender isso? Se cada 1 mol pesa 32 e a gente tem 3 mols, 3 vezes 32. A partir de 3 vezes 32 gramas de O2, que é a mesma coisa de 3 mols de O2, eu consigo produzir 2 mols de L2O3. E desse lado não preciso mudar. Por que eu não preciso mudar? Porque eu quero trabalhar em mol mesmo. Então, é só repetir. 2 mols de L2O3. Beleza? Agora que eu tenho a minha primeira linha da regra de 3, a gente vai para a pergunta. Minha pergunta é, determine a massa de oxigênio. Então, o meu X fica aqui embaixo do oxigênio, que é o que tu quer saber a massa. Necessário para produzir 10 mols de óxido de alumínio, beleza? Então, tá suave, gente, tá montadinha aí a nossa equação. Vamos resolver essa regrinha de 3? Saca só. Aqui, eu poderia simplificar o 10 daqui com 2 daqui. Mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque multiplicar por 10 é lindo, né? Só a gente colocar um zerinho lá na frente e andar uma casinha. Então, a gente não precisa, né, desprezar esse 10 aí. Vamos trabalhar com ele que fica mais legal. Eu vou separar e vou simplificar aqui 32 por 2, que dá 16, de boa? Aí eu vou ter 3 vezes 16, que dá 48. 48 vezes 10, 480 gramas de O2. E é isso. Essa é a resposta. Se eu quiser produzir 10 mols de L2O3, eu vou precisar colocar para reagir 480 gramas de O2. Tá suave? Bom, gente, mais uma vez, dá o printão aí. Eu vou esperar vocês copiarem. E a gente vai agora fazer a letra D. Vamos embora, que é a última desse primeiro exemplo. Letra D dizia assim, ó. Determine o número de moléculas de L2O3. Então, eu vou separar o L2O3 aqui. E dessa vez eu quero o número de moléculas dele, tá? Formadas a partir de meio mol de alumínio. Então, o alumínio, eu vou trabalhar com ele em mol. Suave? Já separei os dois. Ó, a gente já tem a equação balanceada. Eu já separei as duas substâncias e já coloquei que uma eu quero em mol e a outra eu quero em moléculas. Agora, a gente vai colocar a proporção. Qual é a proporção? Cada 4 mols de alumínio, quando reagirem direitinho, vão produzir 2 mols de L2O3. Então, minha proporção é essa daí, ó. Cada 4 mols desse reage e produz 2 mols desse. Suave? Bom, só que o L2O3 eu não quero em mol, eu quero trabalhar em molécula. O que a gente sabe? Galera, a gente já viu que dentro de 1 mol de uma substância, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas dela. Então, se eu tiver 2 mols de L2O3, na verdade, eu vou ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de L2O3. Suave? Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 e eu tenho 2 mols, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Do lado de cá, eu quero em mol mesmo, então não preciso mudar. Eu vou apenas repetir. Quer dizer, cada 4 mols de alumínio, quando reagem, produzem 2 mols de L2O3, mas eu posso dizer 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. É a mesma coisa de 2 mols, beleza? Agora vamos para a nossa pergunta. Nossa pergunta é: qual é o número de moléculas formadas? Se eu quero o número de moléculas de L2O3 formadas, o meu X fica aqui embaixo de moléculas do L2O3, a partir de meio mol de alumínio. Então, aqui embaixo do alumínio, eu vou colocar meio mol.
Gente, vocês repararam a importância de colocar a unidade? Então, pelo amor de Deus, não esquece isso não. Não pula essa etapa. Deixa de preguiça e coloca lá que prometo a vocês que é pelo bem de vocês, tá certo? Então, coloca. Bom, meu povo, vamos fazer continha? Continha de padaria, né? Tá suave aí, ó. Simplificando aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2, certo? E aqui eu ainda posso simplificar 6 por 2, que vai dar 3. Resultado vai ficar x igual a meio vezes 3 vezes 10 a 23. Meio vezes 3 vai dar 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de Al2O3. Essa aqui é a resposta da nossa questão. Deu para entender, galera? Então, ó, espero que vocês estejam entendendo tudo até agora de estequiometria, beleza? Espero que estejam achando tranquilo. É hora da gente praticar. Estequiometria, o segredo é fazer muito exercício que fica fácil, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta e faz mais exemplos para vocês verem as diferentes maneiras que a gente pode trabalhar. De boa, a gente ainda tá na parte básica de estequiometria, só depois a gente chega nos casos especiais. Suave? Então, galera, é isso pro primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente volta com mais. Um beijo e até o próximo. Tchau!